Caminhões sem motorista circulando nas mineradoras. A inovação mais segura e sustentável já é uma realidade no Brasil. Os veículos são controlados por operadores à distância. Hoje a gente tem várias minas da Vale que operam com caminhões 100% autônomos. Eles são mais eficientes, eles emitem menos gás carbônico, eles têm menos risco do ponto de vista de segurança laboral dos empregados. Então essa automação dos trabalhos, né, das nossas operações, ela é muito importante. E o emprego migra para o emprego de mais alto valor, né? Essa turma que estava ali pilotando o caminhão agora está nas nossas salas de controle, olhando dados, melhorando a eficiência das nossas operações. A gente tem utilizado aqui em Minas Gerais a transformação digital para reduzir a emissão de gases de efeito estufa nas nossas operações de mineração, usando cada vez menos caminhões autônomos, caminhões movidos a gás natural. A inteligência artificial, conhecida como IA, também está presente nas mineradoras. A tecnologia ajuda a reduzir custos, aumentar a produtividade e garantir mais segurança aos funcionários. Você pode imaginar que hoje a gente tem mais de 1.800 sistemas automatizados enviando informação em tempo real. Então são milhares de informações por segundo. Hoje a inteligência artificial tem capacidade de absorver, interpretar todas essas informações em tempo real e traçar gráfico de tendências. E isso serve para sismos, serve para terremotos, serve para inundações, chuva. Então, a capacidade que a gente tem de interpretar todos esses dados reais em tempo real, 24 horas no mundo inteiro, traz uma capacidade enorme, né, de aumento de segurança. Nós temos, por exemplo, instalado em todas as nossas usinas no Brasil um algoritmo que ele prevê acidentes antecipadamente. Então, toda manhã, quando o líder chega nas nossas usinas, ele roda esse algoritmo, ele pega dezenas de variáveis e ele aponta qual área que tem maior probabilidade de acontecer um acidente, ele vai lá e atua. O nível de tomada de decisão que está na mão de algoritmos, usando cada vez mais inteligência artificial, para a gente poder melhorar, por exemplo, os nossos custos de manutenção. A gente consegue prever antecipadamente falhas, a gente consegue otimizar através de inteligência artificial o funcionamento desses equipamentos para que eles sejam cada vez mais eficientes. Nós temos a planta industrial de processamento de óxido de lítio mais moderna do mundo. Ela é computadorizada, tocada por um computador, por um algoritmo. Tá aqui, eu posso ver o que está acontecendo aqui no meu celular, né? E aí, isso está lá. Então, essa inovação industrial, ela vem por conta dessa riqueza mineral de Minas Gerais. Os sinais de falha de segurança nas barragens também podem ser identificados pela inteligência artificial. Alerta importante na prevenção de tragédias. Você treina a SA através de imagens, né, para que ela consiga entender que uma pequena fissura ou rachadura em certa posição daquela barragem pode demandar desastre estrutural naquela estrutura. Se a gente tem os dados para isso, se a gente tem as curvas de como essa estrutura funciona, a gente sim pode treinar IAs para poder identificar se essa barragem está mais perto de romper ou não. A IA, ela consegue ver 24 horas por dia uma situação. Então, quando você combina, nesse caso, o poder da máquina para analisar e emitir os alertas e um ser humano para poder pegar esses alertas e avaliar se eles fazem sentido, a gente acaba melhorando esse processo de monitoramento. A mineradora Itaminas planeja monitorar as estruturas com a ajuda de satélite. A gente tem discutido o monitoramento via satélite por meio de imagens, né, tanto da estrutura de solo quanto de vegetação, de monitoramento das atividades, né. A gente tem feito parcerias com empresas de ter o controle da estabilidade das estruturas geotécnicas, que aí a gente não está falando só de barragem, mas a gente está falando também de pilhas, de produtos, para garantir que todas as estruturas elas possam estar em conformidade. Não é só um desastre ambiental ou um risco para a comunidade, é um risco para o próprio negócio, para a reputação da empresa. A IA, ela vem para humanizar um trabalho, né, que hoje o ser humano está fazendo, mas que na verdade a máquina deveria fazer. Ou porque é um trabalho muito arriscado, ou porque é um trabalho que é muito exaustivo, né, e que o ser humano, com a nossa capacidade de abstração, se ele for
retreinado, né, para uma outra tarefa, ele vai poder, por exemplo, passar para uma sala de monitoramento para observar mais o processo e garantir que está tudo funcionando e, inclusive, ganhando mais. As mineradoras não podem mais operar com barragens de rejeitos como as que se romperam em Mariana e Brumadinho. O prazo final para que as estruturas sejam descomissionadas é 2035. Pela nova legislação, o empilhamento dos rejeitos tem que ser feito a seco. Isso certamente é um aprendizado que vem, né? Com os desastres, né? O setor está muito preocupado com a segurança, desenvolveu novas técnicas, né? A gente está trazendo para o setor a técnica de segurança de processos, que é essa técnica que vai evitar grandes desastres. Isso que nos dá a confiança de, assim, realmente pensar que nós não vamos ter tragédias desse tipo mais. A gente assumiu um compromisso com a sociedade mineira, com os brasileiros, de descaracterizar, eliminar todas as barragens a montante da companhia. No nosso caso, são 30 barragens. A gente já fez quase 60% desse trabalho. E para realizar o empilhamento a seco, as mineradoras investiram em equipamentos que filtram os rejeitos e permitem o reaproveitamento da água. Então, além da gente ter o rejeito a seco, a água oriunda dessa filtragem, ela volta para o processo de beneficiamento. O nosso processamento de filtragem, né, que é justamente tirar a água do rejeito e depois fazer o empilhamento, que se chama de empilhamento a seco, é um investimento que a gente fez da ordem de 250, 300 milhões de reais e que hoje já foi premiado 5 vezes por 5 anos consecutivos como a melhor filtragem de rejeitos do Brasil. Nós mudamos toda a nossa rota de produção, visando sim a sustentabilidade, e foram então criados filtros, sistema de filtragem para evitar que os arenosos eram misturados com sistemas de lama depositado nas antigas barragens. Além disso, nós investimos na circulação de água. A circulação de água da nossa estrutura de Mariana hoje, ele supera os 85%. A gente precisa fazer uma mineração diferente. Hoje, 70% da nossa produção hoje é a seco. E os outros 30% a gente utiliza pilhas ao invés de barragem. Então, quando a gente utiliza a água, a gente seca aquele material e empilha aquele produto a seco. Mais seguro, muito mais eficiente. A tecnologia tem revolucionado o jeito de minerar. Os rejeitos que eram descartados em pilhas, hoje são processados e comercializados, gerando lucro e contribuindo para a economia circular. Ganham as mineradoras e o meio ambiente. Nós introduzimos a reciclagem deste rejeito empilhado a seco que só nós temos. Esse rejeito empilhado a seco virou mais óxido de lítio, mais produto siderúrgico com valor agregado. Ele hoje passa de 40 vezes. Nós desenvolvemos uma tecnologia verde no Vale do Jequitinhonha que não existe igual em lugar nenhum do mundo. Zero uso de químicos nocivos, 100% da água é recirculada. Então, a gente está avançando tecnologicamente para ter zero rejeito, mas tem zero barragem de rejeito. Nós estamos fazendo um case econômico do verde, e o verde é mais barato. O teor de ferro é super alto. Está ali parado e a gente não processou. Está buscando esse rejeito e reprocessando. Tem menos impacto ambiental, porque ele já foi minerado. Custo mais baixo. Ano passado a gente fez quase 13 milhões de toneladas assim. Esse ano vamos fazer 20. Em 2030 vamos fazer 30 milhões de toneladas. Isso só por meio de tecnologia, sistemas novos, melhor recuperação do minério. Em meio a um cenário de grandes transformações, o setor de mineração busca valorizar a comunicação como prioridade estratégica. A gente quer que cada cidadão que vive em torno dos nossos negócios, que ele compreenda claramente por que a empresa está ali, que tipo de riqueza e que tipo de contribuição que ela dá para a sociedade. Porque se essas pessoas não entenderem, as empresas terão cada vez mais dificuldade de poder operar nos municípios onde elas atuam. A mineração bem feita, ela preserva o meio ambiente, ela deixa um legado positivo para a sociedade e a gente consegue entregar essa mineração mais moderna, com menos impacto ambiental, mais segura, unir esforços do setor, né? A gente se unir nesse sentido. Eu acho que a gente ainda tem um trabalho para fazer. E esses debates que a gente vem fazendo, toda a discussão ao redor de mineração do futuro, de minerais críticos, a gente vê a importância disso e uma enorme oportunidade para a gente comunicar melhor. A mineração do futuro promete unir inovação e sustentabilidade
para extrair recursos minerais de forma mais segura. Então, a mineração do futuro é uma mineração muito mais sustentável. Inicia-se sem barragem de rejeitos, mas é muito mais do que operar sem barragem. São novos processos, é a circularidade sendo aplicada na prática através de uso de resíduos. É o uso muito mais consciente da água através de todos os processos de recirculação, de reinjeção. E mais do que isso, a gente imagina a mineração do futuro uma mineração muito mais inserida dentro das comunidades onde a gente atua. É uma mineração com menor impacto ambiental, com melhor impacto social do ponto de vista de compartilhamento de valor, e é uma mineração mais inclusiva, que escuta melhor a sociedade, que trabalha melhor as suas relações e que consegue prover tudo isso que é necessário para que a gente melhore a vida das pessoas com o melhor impacto do ponto de vista ambiental, social e econômico nas sociedades que a gente atua. Tenho 53 anos, trabalho nessa marca há quase já 34 anos. Comecei aqui com 19 para 20 anos e pude acompanhar esse ciclo de desenvolvimento tecnológico, de crescimento da mineração como um todo. Eu vejo a mineração do futuro de forma muito sustentável. A mineração, ela é necessária, ela é importante para a sociedade. A gente vê um movimento muito forte para isso aí, pensando num futuro cada vez mais sustentável, mais transparente, mais integrado à sociedade e mais seguro. Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.